Olá! Vamos começando a nossa segunda aula, segundo dia de aulas do nosso curso Vencendo a Autossabotagem. E hoje vamos escrever aqui o assunto. Oi, Di! Sejam bem-vindas, Valdi! Vamos colocar o assunto conectar-se. Oi, Tati. Muita coisa. Quem é você? Pronto. O tema de hoje é longo, não cabe aqui no nosso pra gente fixar. Sejam bem-vindas. Muito bem, então chegamos à nossa segunda aula. Tô feliz com a presença de vocês. O Insta agora começa a chamar o pessoal para participar aqui com a gente. Me digam se o som está bom, se vocês me ouvem bem, se a imagem está boa, a internet, tudo enquanto isso. Para quem já participou ontem, então já está sabendo o que está rolando aqui. Nós estamos fazendo, eu estou aqui compartilhando com vocês o conteúdo de um curso que ele é um curso completo, um curso pago. Eu estou disponibilizando ele aqui de forma gratuita porque eu acho que ele é o início de toda uma poderosa transformação. Que legal, obrigada, gente, por confirmar que tá tudo ok. E hoje, o que a gente vai falar hoje, né? Ontem a gente falou como funciona o processo da autossabotagem e como que você pode identificar esse processo e produzir ali a mudança de comportamento que vai te ajudar a sair desse círculo vicioso que faz com que você acabe não conseguindo colocar principalmente aqueles seus maiores objetivos em prática, né? Geralmente, quem tá no grupo lá e que eu mandei o vídeo do Will Smith contando dele pulando de paraquedas, da experiência dele pulando de paraquedas. Quem tá lá no grupo e assistiu, quem assistiu o vídeo, tem muito a ver com o que a gente falou dos grandes desafios que a gente encontra, né? Quando a gente encontra um desafio muito grande, ele colocou lá da ansiedade, do nervosismo que ele passou na expectativa do que vinha a acontecer e que no momento em que aquilo realmente aconteceu, o medo dele sumiu, né? E o que eu quero falar para vocês, voltando um pouquinho da aula de ontem, quem estava na aula de ontem, coloca aqui para mim. Quem estava também já está acostumado do nosso caderninho, né? Coloca também hashtag caderninho, coloca estava ontem, hashtag caderninho. Quem veio preparado aí para anotar todo o conteúdo, hoje a aula tá poderosa. Mas ainda falando um pouquinho da aula de ontem e desse vídeo que eu encaminhei para vocês lá, espero que se vocês não viram, veja hoje. É muito legal porque ele fala num tom de brincadeira, mas é uma história real que aconteceu com ele. E você pode fazer analogia com várias coisas na sua vida. Às vezes você não percebe e deixa de fazer as coisas pelo medo que dá do risco daquilo, né? Só que quando você faz de verdade, esse medo, ele some. A nossa mente, ela vai produzindo ali várias sensações, receios de querendo te preservar, de querendo preservar. Estava ontem a dia, olha lá, hashtag caderninho, adoro. Por que eu falo do caderninho? Porque eu acho importantíssimo, né? Apesar de eu estar mandando os presentinhos lá para vocês no grupo, do resumo e tudo mais, é muito importante que você faça as suas anotações, tire suas conclusões, que você aproveite esse processo para fazer um autoestudo, porque é através da autoobservação que você vai produzir as suas transformações, tá bem? O conteúdo, o conhecimento, ele é uma coisa importantíssima. Mas a transformação mesmo vem a partir da sua atitude, da sua mudança de atitude, de colocar isso em prática. Então tem lá o vídeo do Will Smith que eu coloquei no grupo, espero que vocês assistam. Se não assistiram, ninguém colocou que assistiu, hein? Tô de olho em vocês aqui. Assistam, é muito legal, um vídeo curtinho que fala muita coisa interessante sobre o nosso comportamento com relação a essas coisas que nos colocam medo. Então ele fala lá que ele acabou combinando de fazer uma pular de paraquedas e ele conta toda a experiência que foi. Imagina que aquilo foi uma experiência real dele, de sofrer absurdamente
de deixar, Lari, maravilhosa, seja bem-vinda, de deixar de aproveitar o dia anterior, de não conseguir dormir à noite. Ele conta com detalhes, eu não vou conseguir expressar da forma como ele fala, que é o máximo, né? E até a hora que ele chega ali de frente e pula de paraquedas. E naquele momento, quando ele pula, o medo some. E aí o meu convite para você é para você pular de paraquedas na sua vida, sabe? Enquanto você ficar ali sabe, no processo de pensar em como fazer, no processo de se vai dar certo, se não vai, cara, você vai estar no processo do medo, da insegurança. Quando você se joga, quando você faz, esse medo ele diminui, por vezes ele some, né? Então, para a gente começar essa aula, e que a aula de hoje tem o objetivo principal de produzir uma conexão com você mesma, eu vou trazer alguns conteúdos que te ajudam a se conhecer melhor. Esse é o objetivo dessa aula, se conectar com quem você é, para você poder ser mais livre, porque enquanto a gente falou um pouquinho disso ontem, sejam bem-vindos, Sandrinha, maravilhosa, seja bem-vindo, Ricardo. Enquanto a gente não sabe quem a gente é, o que a gente quer, para onde a gente vai, é muito difícil a gente se perceber livre, né? Eu expliquei na aula de ontem, para quem estava presente, como funcionam esses condicionamentos, como que isso funciona internamente. E se a maior parte dos seus comportamentos são regidos pelos seus condicionamentos, que são aquelas coisas que você traz, né, ao longo da sua história, e você não age para mudar isso de forma consciente, conectando o que você quer de verdade para sua vida, a tendência é que você viva no efeito manada, né? Que você vá fazendo o que aparece, vá seguindo o que os outros te dizem que é melhor, e você não escolhe. Todo o treinamento que eu dou, toda a mentoria que eu faço, todo o acompanhamento que eu faço com o aluno, a minha maior provocação é o tempo todo assim: o que você acha? Até aqui conversando com vocês, eu não falo assim, faz sentido para vocês, só para que vocês falem para mim assim, faz sentido, não é essa a resposta. Eu quero que você realmente reflita, é uma provocação, porque não é para chegar de mim para você e você ouvir aquilo, absorver e levar como verdade absoluta. Não, eu quero que você ouça, absorva, reflita e aplique na sua vida aquilo que fez sentido, né? Porque senão eu vou estar provocando. Se eu falar para você, faça exatamente tudo que eu estou falando, do jeito que eu estou falando, eu vou estar te tirando justamente do processo que eu quero provocar, que é um processo de autoestudo, reflexão e descoberta de quem você é. De quem você é em essência, se desfazendo desses papéis que a gente acumula ao longo da vida aí, pela profissão, pela família e assim por diante, tá bem? Então, para começar a falar, hoje eu vou falar, olha só, eu vou explicar como que você identifica os seus valores, que são aquelas coisas mais importantes na sua vida e que geralmente regem os seus comportamentos. A gente não percebe, mas a gente tende a se comportar de acordo com os nossos valores, tá? Quem tá aqui, gente, essa aula não fica gravada, então fica e anota tudo que você puder, tá bem? E chama os amigos, as amigas aí, chama todo mundo para participar, para não perder o conteúdo. Então, o que a gente vai falar? Primeiro, quem é você? Eu brinquei lá, né? Quem é você na fila do pão? Quem somos nós aqui nesse processo todo? E depois disso, é uma reflexão também que eu trago sobre isso. Depois, como que você identifica os seus valores, né? Que regem aí o nosso comportamento ao longo da vida. E aí tá tão na moda a história de propósito, né? Então, o que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Como você descobre esse tal de propósito? E descobrindo o seu propósito, né? Como que você aplica isso na sua vida? Será que valores e propósito são imutáveis? Eles continuam sendo os mesmos ao longo de toda a vida? Me responde aí, quem está aí presente comigo. Continua sendo os mesmos valores e propósitos ao longo de toda a sua vida? Ou isso muda? Você continua sendo a mesma pessoa ao longo de toda a sua vida? Ou isso vai mudando, né? Reflexões, tá bom? Então vamos lá, começando a falar, quem que é você? Gente, por vezes, ao longo da nossa vida a gente recebe uma porção de papéis, né? É filha, a gente nasce sendo filha. A gente tá mudo? A gente muda, tá bom. Entendi, Lu. Achei que tava... Eu tô de microfone, achei que tinha parado de funcionar. Só eu, né, gente? Obrigada, Lu. E aí, olha só, a gente chega nessa existência recebendo uma porção de papéis. Então a gente começa sendo filho de alguém, né? Depois a gente é irmão de alguém, a gente passa a ser a namorada de tal pessoa, a esposa de tal pessoa. Aí você vai trabalhar em algum lugar
e eu já fui a Karen do Bradesco, né? Eu não tinha sobrenome, né? Era Karen do Bradesco, né? Por vezes até a pessoa daquele lugar. Você perde a sua identidade de acordo com aquele papel que você vai assumindo ao longo da sua vida. E esses papéis, por vezes, quando a gente... Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu lembro muito disso acontecer. Em algumas dinâmicas e coisas ao longo da vida pelas quais eu passei, me perguntavam assim, fale um pouco sobre você. E aí, olha o que eu respondia. Eu respondia assim, eu sou a Karen, eu sou mãe do Ramiro, mãe da Alice, um exemplo, né? Não é isso, mas naquela época... Eu sou a Karen, eu sou formada em administração, eu fiz pós-graduação em decisão de investimentos, eu trabalho na área financeira há não sei quanto tempo. Perceba que tudo isso que eu ia respondendo são os papéis que eu fui assumindo ao longo da minha vida. Nada disso estava conectado com a pessoa que eu sou efetivamente, são só as figuras que eu fui adotando ao longo da vida. E por vezes a gente acredita que nós somos esses papéis, né? A gente abraça tanto esses papéis ao longo da vida que é como se a gente fosse o próprio papel. Só que eu tenho que te dizer que você não é nenhum desses papéis que você assumiu ao longo da sua vida. Outra coisa que a gente confunde muito, né? A gente é tão apegada a esse veículo mais denso aqui, que é o nosso corpo físico, né? E é a forma como o mundo nos reconhece. Vocês reconhecem a Karen a partir dessa imagem que vocês veem aqui. E por vezes a gente acredita que a gente é esse corpo físico aqui. Só que na verdade a gente não é isso. A gente é muito mais do que isso, né? Eu vou chegar lá no ponto de falar o que você é, né? Só que o legal da gente falar um pouco sobre essa questão de que você não é a sua imagem ali, você não é o que você aparenta ser só, o que você mostra ali, é que o que você é tão maior que isso, é tão mais incrível, que por vezes a gente empaca, a gente se limita, a nossa autoestima vai para baixo por causa de detalhezinhos da nossa aparência, de como a gente tá. Se acontece alguma coisa, eu lembro épocas da minha vida que esse espinho aqui seria um inferno por eu ter que fazer assim alguma coisa que eu ia me apresentar e tal. Eu tenho uma espinha aqui no meio da cara e tudo mais. E cara, o que é isso, né? É só um detalhezinho. Então, você não é o seu corpo físico. Quem nunca já parou e olhou na frente do espelho? Vocês já tiveram essa sensação? Olhou e falou assim, cara, é como se você não se reconhecesse naquela imagem. Eu lembro de acontecer isso comigo quando eu era criança. A gente fica tão desacostumado de olhar ali para nós mesmos, né? Outra coisa que por vezes a gente dá uma confundida é que a gente acredita que a gente é aquilo que a gente sente, né? Então assim, eu sou brava mesmo, eu sou irritada, eu sou assim, esse é meu jeito. Quantas vezes eu já ouvi e já cheguei a falar isso, né? E cara, você não é as suas emoções, você não é aquilo que você está sentindo, né? Por vezes a gente é taxado, a gente é rotulada por um determinado comportamento e a gente mesmo faz isso com a gente, como se a gente fosse aquilo e não tivesse como mudar. Você já teve essa sensação? Eu sou assim mesmo e fazer o quê? Eu sou assim. Não, peraí. Você está assim. A emoção, o sentimento, a forma como a gente se coloca diante de uma determinada circunstância é a forma como você está naquele momento, mas isso não é você, isso não te representa efetivamente, porque isso pode mudar. Assim como o seu corpo físico pode mudar, assim como os papéis que você adota ao longo da sua vida pode mudar, as suas emoções também mudam e então você pode parecer até que é outra pessoa. Então isso não é você não é as suas emoções, você está daquele jeito. Assim como hoje eu estou assim e há um tempo atrás eu já fui diferente, a minha aparência foi diferente e mais pra frente com certeza eu vou ficar diferente, mas eu não vou deixar de ser eu, né, eu mesma. Só que essas coisas elas mudam ao longo do tempo. E por fim, a outra coisa que a gente confunde muito, a gente se identifica muito com os nossos pensamentos. Por vezes a gente acredita que nós somos os nossos pensamentos, que nós somos essa enxurrada de turbilhão de coisas que vem na nossa mente. A gente cria ideias do que a gente é, que muitas vezes atrapalham demais a forma como a gente lida com a vida, entende? Então, por que eu tô falando tudo isso? Isso eu peguei uma parte disso, eu achei muito legal, até recomendo a leitura do livro A Fórmula da Felicidade. Parece um livro de autoajuda, mas não é. É um livro super legal, que tem, assim, ele faz muita conexão com as filosofias antigas, nesse sentido de você identificar quem que você é dentro desse processo. Porque se você não é o seu corpo físico, se você não é as suas emoções, se você não é a sua mente, você não é esses papéis que você adotou ao longo da sua vida, você é a consciência que comanda tudo isso.
E se você é a consciência que observa e comanda tudo isso, você tem o poder de escolha. Enquanto você se identifica com qualquer uma dessas coisas que eu falei, você se limita. Porque se você é o seu corpo físico, qual o poder que você tem de efetivamente mudar alguma coisa? Se você é as suas emoções, você é levada por elas. Se você é os seus pensamentos, o que os seus pensamentos fazem ali, você vai seguir. E quantas vezes você já não foi ao longo da sua vida levada pelos pensamentos? Você nem queria aquilo e você foi levada pelos seus pensamentos. Então, o que acontece nesse processo? Se a gente toma consciência de que nós somos a consciência que comanda tudo isso, a gente passa a assumir o papel de protagonista da própria vida. Lembrando que você é protagonista da sua vida e que cada pessoa é protagonista da sua vida, cada um da sua vida. Então a gente também passa a entender que as outras pessoas vão ter uma visão de realidade diferente da nossa, porque a gente só consegue enxergar o mundo a partir dos nossos olhos. É o observador que cria a realidade. Então, se eu sou o observador da minha realidade, a forma como você enxerga esse mesmo momento desse espaço-tempo vai ser diferente da minha. E isso passa a dar uma segunda liberdade, né? Então, primeiro a liberdade de escolher e o segundo de pensar diferente das outras pessoas e agir diferente das outras pessoas, porque ninguém vai conseguir ter um olhar de realidade, de vida exatamente igual ao seu, porque cada um de nós é diferente. Cada um tem uma história, cada um tem uma essência. E essa parte, a consciência, a essência, isso é imutável. Não importa, você em essência, você continua sendo sempre a mesma pessoa, a mesma consciência que vai comandar todo esse processo. E é a essa consciência que a gente quer, nesse momento, te reconectar. Esse é o processo, esse é o trabalho que a gente quer fazer com essa aula aqui, tá bem? Gente, da outra aula eu esqueci, mas se vocês quiserem, eu faço aqui um sorrisinho, ó, vocês tirarem uma fotinho e depois postar, tá bom? Me fala aí se vocês querem. E aí a gente vai seguindo aqui. Então, uma vez que você identificou quem que é você na fila do pão, então você na fila do pão é quem? Você não é aquela pessoinha que você olha, você é essa consciência maior ali, essa consciência que habita esses veículos, que se manifesta através deles e que tem o poder de escolha, o poder de decisão e de interferência no seu futuro imediato, no seu presente aqui, no seu futuro imediato distante. E é muito legal ter essa consciência para que você possa fazer as mudanças que você quer. Então vamos pensar assim, tá bom, Caio, eu sou essa essência, eu sou a minha consciência e tudo mais, e o que eu faço com essa informação? Você percebe que a sua essência, da forma mais pura e natural, quanto mais você se conecta com ela, você também vai se sentir mais conectada com o todo. E isso vai produzir uma melhora no seu na sua relação com você mesma e com o universo à sua volta. Você vai melhorar as suas relações, você vai melhorar a sua relação com as coisas à sua volta, porque se você não é as suas emoções, não faz sentido você ficar sentindo ali medo, raiva de alguém, porque você não é aquilo, você pode se desprender disso e escolher ter outras emoções, outros pensamentos. Mas para você conseguir começar a agir com mais assertividade ou com mais liberdade, você precisa entender as coisas que realmente importam e o que te move nessa existência, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que é imprescindível para que a gente possa começar a gerir melhor a nossa vida, independente do que você queira fazer, tá? É entender quais são os seus valores. O que tem valor efetivamente nessa vida para você? E como que a gente responde essa pergunta? Tá bom, como que eu sei quais são os meus valores? Valor é aquilo que realmente importa, é aquilo que você valoriza na sua vida. E aí, para refletir sobre isso, anota tudo que eu tô falando, hein, gente? Não deixa de anotar, porque talvez de bate pronto a resposta não vai vir para você. Talvez você queira pensar um pouco mais nisso que eu tô te falando agora, mas é muito importante que você defina quais são os seus valores, tá? Você vai pensar assim em coisa, o que te inspira, o que você admira nas outras pessoas, o que você não fica sem. Obrigada, Rita. Isso vai trazer a resposta de quais são os seus valores. Então eu vou compartilhar com vocês quais são os meus valores, para que vocês possam ali, de repente, identificar como que isso pode funcionar para você na sua vida, tá bom? Então, por exemplo, um valor muito importante para mim é a liberdade. Em algum momento da minha história ali, esse valor de liberdade, ele impactou muito na minha profissão. Lembra que eu contei que eu me sentia presa
porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro fechada num lugar e tal. Não ter a liberdade de fazer as coisas do jeito que eu gostaria, que o empreender me liberta para isso, né? Poder estar aqui, ó, que horas são agora? 9 horas da noite eu tô aqui dando um curso porque eu quero. Isso é liberdade, é você escolher o que você quer. Eu escolhi o horário de dar esse curso, sabe? Então um dos meus valores é a liberdade, me sentir livre. E que liberdade é essa que eu tô falando? A liberdade de escolha daquilo que você quer para você. Essa é a liberdade que realmente importa. Não é a liberdade que muitas pessoas têm em mente, que assim, eu faço qualquer coisa, de qualquer jeito. Não, porque aí vira bagunça, né? A liberdade real é aquela que você se liberta, por exemplo, da questão da sua mente condicionada. Isso é uma liberdade, de você ter a liberdade de perceber o que está te puxando para o outro lado e poder escolher o que você quer. Então, para mim, isso é um valor muito grande, a liberdade. Outro valor super importante para mim é a congruência. Eu gosto da palavra congruência, mas para algumas pessoas fica mais fácil entender coerência. Eu gosto de viver na minha vida, assim, eu procuro o máximo aquilo que eu trago para os meus alunos, aquilo que eu mostro para vocês, que eu falo, eu procuro viver na minha vida. Então, por vezes, vocês veem que eu comento ali as cacas que aconteceram. Isso para mim, por muito tempo foi muito difícil. Eu já falei, eu sou uma pessoa mais reservada, não é a coisa mais simples do mundo chegar aqui e contar as cacas que acontecem na minha vida. Mas poder fazer isso me trouxe a sensação de viver com mais verdade. Então, por exemplo, tudo o que eu tento estudar eu coloco em prática, mas eu sempre falo aqui pra vocês, como eu falei ontem da sabotagem, eu me pego falhando, eu me pego errando, ninguém é perfeito. Só que a grande questão, e o que eu acredito que traz a questão da liberdade, que eu falei anterior, é de você perceber que aquilo está te puxando para o outro lado e você poder agir para mudar. E sempre se colocar, é outro valor que eu tenho, que é a sensação de estar em evolução. Para mim, isso é uma coisa muito importante. Então, por vezes, Karen, a família é um valor muito importante. Só que, por exemplo, se eu tiver o meu valor de evolução podado, eu fico frustrada e aí eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou estar legal, eu vou estar chateada porque eu não vou me sentir nesse processo de evolução, que é um valor muito grande para mim. E já tiveram momentos da minha vida em que eu quis sair muito do meu processo de evolução e eu ficava irritada, frustrada. Então, quando você entende os seus valores, você percebe por que é tão importante você saber o que é importante para você, porque quando você alimenta essas coisas que são importantes, você vai entregar muito melhor tudo para as pessoas à sua volta. Deixa eu conectar o carregador aqui, gente. E assim vai, gente. Eu falei aqui 3 valores para vocês, né? Deixa eu só conectar para não acabar a bateria. Eu falei 3 valores, mas é para ter uma ideia do que é valor para mim. Mas para algumas pessoas, o valor principal pode ser segurança. A pessoa não gosta de correr riscos, sabe? E as suas decisões elas vão ser pautadas nesses valores. O que eu sugiro? Que você encontre 5 valores, né? Quais são 5? Eu falei 4, na verdade, né? Eu falei a congruência, a liberdade, família e a evolução. Então, eu sugiro que você encontre os seus 5 principais valores, porque isso vai nortear a forma como você se relaciona com as suas decisões. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho como valor liberdade e eu tenho a oportunidade de trabalhar em algum lugar, em alguma coisa, que vai me dar uma remuneração X, mas que eu vou ter que ficar presa e vou ter que trabalhar determinadas horas, eu não vou ter liberdade, eu vou ter que fazer só o que as pessoas me falam para fazer. Isso vai podar o meu valor. Rapidamente eu vou me sentir frustrada e eu vou parar de render naquela profissão, naquilo que eu vou fazer. Então, entendendo o que realmente é importante para mim, faz com que eu consiga atuar da melhor forma possível em tudo aquilo que eu me propor a fazer na vida. Fez sentido para vocês? Eu dei o exemplo da liberdade, mas isso vale para várias pessoas. Já uma pessoa que tem como valor a segurança, para essa pessoa vai ser extremamente desafiador trabalhar com algo que, por exemplo, empreendendo. Talvez essa pessoa seja aquela pessoa que precisa efetivamente trabalhar com uma carteira assinada e tal. Isso que vai trazer realização e felicidade, porque isso está conectado com o que a pessoa valoriza na vida. Então não é ser igual às outras pessoas. Eu comentei aqui os meus valores para compartilhar com vocês. Mas você precisa identificar o que é de valor para você, o que realmente importa na sua vida. E aí você vai pautar as suas decisões com relação a isso.
Quanto mais você tem consciência disso, e quanto mais você faz as escolhas na sua vida pautadas nessas informações, mais as decisões elas vão sendo assertivas e você vai conquistando a sensação de realização e felicidade. Fez sentido? Conversem aqui comigo, me digam como que vocês estão sentindo esse assunto todo. Vocês conseguiram pensar em algum valor, alguma coisa que você não abre mão na vida, assim, não, isso pra mim é imprescindível, eu não abro mão. Então, o que pra vocês você não abre mão de jeito nenhum? Não precisa comentar aqui, mas se você conseguiu pensar e se fez sentido essa forma que eu tô passando pra vocês identificar o que são os seus valores. Porque se ficar dúvida tal, é melhor que vocês tirem a dúvida comigo do que eu depois ficar batendo cabeça. Não que você não possa me mandar mensagem depois, pode, mas compartilhe agora, tá bom? Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre a questão de propósito, né? É muito comum a gente hoje ouvir a questão do propósito, ter uma vida com sentido, e eu senti, na minha experiência com relação a isso, uma carga, sabe, um peso, tipo, eu não tenho propósito, então, ó céus, eu sou uma pessoa perdida na vida. Eu não sei se vocês já sentiram, já tiveram essa sensação com relação à questão do propósito. Dentro do meu processo de autoestudo, dentro de todos os estudos que eu fiz e tudo mais, tiveram duas coisas que eu acho que são, assim, incríveis para que a gente consiga descobrir qual que é o sentido maior da nossa vida, o que realmente nos move, qual que é a nossa razão de ser. E a primeira delas é que o propósito não necessariamente é de cara uma coisa grandiosa que você vai definir em uma frase, né? Dificilmente de cara você define o seu propósito de uma hora para outra em uma frase. Antes de qualquer coisa, você precisa começar a perceber o que dá sentido à sua vida nas pequenas coisas, né? Então, às vezes a gente fica buscando esse propósito gigante. Lembra que lá atrás eu falei, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia para onde ir. Por quê? Porque eu queria encontrar esse propósito maior tal, e ele fica distante quando a gente tenta encontrá-lo assim, uma coisa muito grandiosa. E às vezes, quando você passa a observar as pequenas coisas da vida, são nelas que você reconhece o que para você é o propósito, o que para você realmente tem valor ali, o que para você realmente importa. Então, por exemplo, identificando o que você valoriza, o que você curte muito no seu dia a dia. Então, por exemplo, para mim, apreciar um pôr do sol, apreciar o nascer do sol, a conexão com a natureza é uma coisa que mexe profundamente comigo, que eu me sinto assim realmente conectada comigo, é como se eu estivesse mais viva, né? Como eu falei, sentir que eu estou em evolução, ver como as coisas se conectam, né? Os valores, como conecta com o seu propósito. Sentir que eu estou em evolução, que eu estou aprendendo, que eu estou conseguindo dar os próximos passos. Tudo isso são coisas que fazem com que eu me sinta mais viva. Acompanhar a evolução dos meus filhos, a criação dos meus filhos, tudo isso faz com que eu consiga perceber ali o que realmente é importante para mim. E aí tem um termo, depois eu vou falar sobre isso, tá? Assim, a parte que fecha ali o conhecimento japonês, que é o Ikigai, que é razão de ser. E ele traz ali um conhecimento de algumas coisas que você tem que avaliar junto para você chegar no seu propósito. Mas a primeira dica que eu dou é assim, para identificar o seu propósito, comece com as pequenas coisas. O que você, quando faz, você se sente super realizado? Então eu comecei a perceber que para mim, eu me sentia super realizada quando eu bati o papo com alguém e havia uma conversa genuína e que eu podia colaborar de alguma forma com aquela pessoa com o conhecimento que eu tinha, né? E aí, olha só que legal, eu me sentia extremamente feliz em evoluir, em me aprimorar e extremamente feliz e realizada em compartilhar isso com as outras pessoas. Então, comecei a perceber no meu dia a dia o que trazia essa realização. Algumas pessoas podem não gostar nem um pouco disso, podem nem gostar de ficar conversando com as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que adoro estar aqui conversando com vocês, adoro estar aqui batendo esse papo. A Di colocou aqui, eu também, a conexão com a natureza, né, Di? Essa conexão com a natureza está muito ligada com essa necessidade de liberdade, de essência e tudo mais. Então, conforme eu fui percebendo essas coisinhas pequenas que estavam presentes ali no meu dia a dia,
eu comecei a conseguir perceber onde estava a minha razão de ser. O que eu gosto de fazer? O que me traz realização? O que eu sou boa em fazer? E foi respondendo essas pequenas perguntas que eu comecei a chegar no meu propósito. E aí quando eu cheguei de cara com essa ferramenta, que é uma técnica mesmo, que é o Ikigai, quando eu bati de frente com ele, eu falei, nossa, isso faz muito sentido. Porque eu já vinha percebendo nas pequenas coisas e construindo o meu propósito ali de vida. Mas antes de construir o propósito de vida, você precisa ver um propósito nas coisas que você faz na sua vida. Então, é você encontrar os seus porquês. Isso vai trazendo para você cada vez mais o sentido de você fazer as coisas no seu dia a dia. Então, por que você acorda às 5 horas da manhã? Às vezes as pessoas falam, tem que acordar às 5 horas da manhã. Eu li lá o livro O Milagre da Manhã, então eu vou acordar às 5 da manhã. Aí só que isso não faz sentido nenhum pra você. Você é uma pessoa que não se sente bem acordando às 5 da manhã, você acorda, fica irritado com sono e não quer mais fazer nada, perde amanhã porque fica irritado. Então, isso tem propósito? Eu faço. Por isso que responder a pergunta, o porquê, qual é o seu porquê de fazer as coisas na vida, é o que vai te dar as respostas dos seus pequenos propósitos no dia a dia. Essa é a chave, então, responder os seus porquês. Então, se pra você, quando você responder assim, eu acordo às 5 horas da manhã porque eu li o livro O Milagre da Manhã e me falou que ia mudar a minha vida se eu acordasse às 5 da manhã, tá errado. O seu propósito não está conectado com o que as outras pessoas te falam. O seu propósito está conectado com o que é importante para você. O que para você faz sentido. Então eu jogo aqui, já no lixo, um monte de coisa que às vezes a gente ouve aí, essas coisas de para você conseguir fazer as coisas você tem que trabalhar 24 horas por dia. Você pode até trabalhar se isso estiver conectado com o seu propósito, com seus valores, senão não vai fazer sentido, você vai se desgastar e não vai produzir o suficiente. Caiu por água já, né? Ainda tem pessoas que defendem isso, mas a produtividade por horas de trabalho. Às vezes você trabalha 1 hora e é muito mais produtiva do que se trabalhasse 8 horas com a cabeça cheia, que não consegue ter criatividade, não consegue colocar as coisas em prática, né? Então, responder o porquê que você faz as coisas vai te trazer a resposta do seu propósito. Porque aí eu faço porque isso me realiza. Vai vir essas respostas aí. Eu faço porque eu fico feliz. Eu faço porque eu sinto lá dentro que isso está conectado com o que eu quero. Você ainda não vai saber explicar com clareza. Essas coisas a gente não explica. O racionalizar muito do processo às vezes até bloqueia, mas você sente. Por isso que eu falei do pôr do sol. Por isso que eu falei do nascer do sol, dessas coisas pequenas do dia a dia. Porque é quando você sente essa conexão. Sabe quando você senta e toma o seu café com calma? Não sei se vocês gostam disso, mas eu tô falando pra mim. Sentar, parar um pouquinho, tomar o meu café com calma e ter aquele momentinho ali, a experiência. Vivenciar experiências para mim, experiências marcantes, assim, e que pode ser nessas coisas simples da vida, é muito valoroso para mim. Então, em tudo que eu faço, para mim, esse momento aqui com vocês tem que ser uma experiência foda, assim, tem que ser muito legal, porque eu tô despendendo da minha vida, são horas de vida que eu tô aqui, sentada, falando com vocês. Então, se não for muito especial para mim, eu nem faria isso aqui. Só que eu me sinto super feliz fazendo isso. Eu sinto aqui dentro do meu coraçãozinho aqui essa sensação que eu falei de prazer, de realização. Então, quando você começa a observar o que na sua vida traz esse sentimento, essa sensação de realização, você começa a enxergar e encontrar qual é o seu propósito. Que legal, Alezinha, é isso. E a resposta, gente, não adianta, não tem esse negócio de milagre, não tem. É assim, a resposta ela vem, ela é construída. A gente vai se conhecendo um pouco mais a cada dia, só que a clareza ela vem quando você joga a luz para isso. Então, quanto mais você estiver conectada com essas coisas, mais você vai conseguir fazer com que isso se faça presente na sua vida. Então, quando você percebe que certas coisas te trazem essa realização, essa sensação, você começa cada vez mais a colocar mais disso na sua vida. E quando você coloca mais disso na sua vida, você acaba conseguindo ter mais clareza do seu propósito e, por consequência, você vai caminhando em direção a ele. A vida não é sobre o ponto de chegada, né? Não é aquele baldezinho de ouro depois do arco-íris. A felicidade ela é construída todos os dias. Nós precisamos fazer cada dia valer a pena. Não dá para você esperar fazer valer a pena lá na frente. E como que você inverte esse processo?
quando o que você faz está conectado com seus valores e com seu propósito. Quando o que você faz hoje já está conectado com seus valores e propósitos. Pô, Caio, aí deu uma crise existencial aqui, porque rolou isso comigo, por isso que eu sei que pode estar acontecendo com vocês, tá bem? Você começa a descobrir os seus valores e os seus propósitos e você enxerga que isso não está conectado com o que você está fazendo. E agora? Eu trabalho e eu não posso mudar o meu trabalho, e aí começa a gerar aquela sensação de frustração e tudo mais. Então eu vou falar o que eu fiz na minha experiência enquanto eu não conseguia mudar todo esse processo, tá? Eu comecei a mudar o meu porquê de fazer aquilo. Então, no começo, eu trabalhava no banco para ganhar minha promoção. A real era essa. Eu queria trabalhar, ser promovida, e isso para mim era a sensação que eu tinha de evolução dentro da instituição. Quando eu comecei a perceber que os valores daquilo que eu estava fazendo não estavam conectados com os meus e tudo mais, eu comecei a colocar um novo porquê naquilo que eu estava fazendo. Eu queria mudar, mas ainda não conseguia, eu não podia. Às vezes acontece isso na nossa vida. Então o que eu fiz foi ressignificar aquilo que eu já estava fazendo. Eu coloquei um novo sentido para o meu trabalho. Então como que foi a minha mudança? Eu trabalhava com empresas, com pessoa jurídica, né? Então eu passei a colocar como principal objetivo daquele meu trabalho ser a pessoa que ia viabilizar coisas muito incríveis para aquelas empresas. Então eu tenho na minha história guardado aqui empresas que eu ajudei a fazer ali através de financiamentos que eu negociava o máximo possível com um banco, como se eu fosse advogada do cliente, para que eles conseguissem o investimento que eles precisavam para crescer. E eu acompanhei o crescimento desses clientes, eu fiz tudo o que eu podia para efetivamente entregar um bom trabalho e contribuir para o crescimento daquelas empresas. Então, dentro do processo que eu estava naquele momento, eu consegui ressignificar. E eu tenho certeza que se você passar por isso, você vai encontrar uma forma de ressignificar o que você faz. Porque não importa o que você faça na sua vida, você sempre está contribuindo para alguma coisa ou para alguém. Outra coisa que eu comecei a tentar fazer o máximo era contribuir para as pessoas que trabalhavam comigo. Então eu não gostava de falar, eu não gostava de ajudar. Lembra que eu comecei a perceber esse que dava sentido à minha vida? Então eu procurei passar uma coisa que eu não tinha antes, que eu era aquela pessoa que queria só sair na frente. Eu queria mesmo me destacar, porque eu queria promoção, essa fui eu. E fui, não tem como negar, né, gente? Era egoísta mesmo, sabe? E aí eu comecei a mudar o meu comportamento, eu comecei a procurar o máximo que eu podia valorizar as pessoas que estavam comigo, ajudar aquelas pessoas a crescer junto comigo também, e às vezes dar mais espaço para que a outra pessoa crescesse do que eu, porque o meu propósito ele não estava mais conectado em ganhar uma promoção. O meu propósito, a minha realização vinha de ver que eu estava contribuindo de verdade para as outras pessoas. E nesse processo eu ressignifiquei o meu trabalho e foi isso que permitiu eu conseguir ficar um tempo um pouco maior, gente, porque se não fosse isso, eu ia me sentir tão sufocada naquele processo de viver só pelo resultado, pela promoção e tal, que eu ia ter pifado. E é isso que acontece com muitas pessoas, né? Eu acho que mais do que nunca a gente percebe que muitas pessoas estão tendo aí problemas emocionais, né? Inquietudes mentais. Por quê? Porque não existe essa conexão do que a pessoa faz com o que ela sente. E essa desconexão traz um monte de mazelas, né, para o nosso corpo, para a nossa mente. Isso reverbera em quê? Doença. Não tem outro caminho, é isso. Você está frustrado, está infeliz, isso vai refletir na sua saúde, isso vai refletir na forma como você se sente. Eu não sei se eu contei aqui, mas eu tive um processo muito sério quando eu tinha 24 anos e eu estava já no banco há um tempo e eu recebi uma promoção, não, assim, eu substituí um cargo muito importante. Então eu tinha acabado de entrar no banco, eu tinha novinha de banco, assim, perto dos outros cargos. E houveram várias promoções, assim, eu assumi a agência no lugar do gerente geral, eu tinha a menor carteira de cliente PJ e eu, do nada, eu assumi a carteira, a agência inteira por 4 meses. No meio desse processo eu me alimentava mal. Oi, Jeff! Ai, o Jeff trabalhou comigo, olha aí, ó. Se tivesse entrado um pouquinho antes eu podia falar assim, acho que ele até acompanhou esse processo de mudança, hein, Jeff? E assim, o que eu tava falando? Eu tava falando que assim, nesse processo, esse primeiro aqui, o problema o Jeff não acompanhou porque ele veio depois, ele entrou depois, mas assim, era lá na Fórum Bela Vista e eu fiquei 4 meses substituindo o gerente geral. E eu abri mão da minha vida. Eu entrava às 7 horas da manhã, eu saía às 7 horas da noite, eu não fazia hora de almoço,
eu fiz aquele negócio assim que eu abri mão porque eu queria muito dar conta daquele desafio que estava sendo entregue na minha mão, porque eu era nova, eu não tinha experiência, uma insegurança enorme, mas eu não queria demonstrar para ninguém. Então eu supria aquilo com o meu desgaste físico, o meu desgaste mental. Eu não dormia à noite, eu tinha insônia. Eu sonhava, eu ficava pensando à noite nos clientes. Eu chegava a sonhar com um cliente reclamando comigo que ia dar merda e tudo mais. Na época, dentro da agência, eu tinha como cliente um banco. Era cliente da agência um banco, que o Bradesco tinha comprado na época. Você acompanhou só na FOC, né, Jeff? E aí, o que acontece, Eu tive com 24 anos, eu tive problema de pressão alta, que eu ia ter que tomar remédio o resto da minha vida. Sério, deixa eu fazer exame e tal. E nessa época, eu tive que... Aí foi a hora que me deu um chacoalhão, 24 anos e me deu um chacoalhão. Eu falei, não pode. Eu tava com sobrepeso, eu tava estressada, nervosa, eu tinha batedeira no coração. E eu tava com pressão alta. Onde eu ia chegar com 30 anos se eu passasse mais 6 anos vivendo aquilo? E aí eu falei, não. Eu dei um basta, eu falei não. Eu comecei a entrar no horário, sair no horário, parei de levar trabalho para casa, porque eu cansei de levar pastas para casa para fazer as coisas depois do horário, organizar para o próximo dia e tal. E eu parei de fazer isso, eu mudei minha alimentação e comecei a cuidar de mim. Esse foi o primeiro choque que eu tive nesse sentido de fazer as coisas. É isso mesmo, Lu, aconteceu isso. O Camilo está de prova, ele me acompanhou nesse processo. Na época, inclusive, a gente ainda não era casado. Foi um pouco antes da gente casar. Eu morava na casa da minha mãe e inclusive eu tive que pedir para ela encarecidamente para ela tirar o sal da comida, porque o médico queria já de cara que eu começasse a tomar os comprimidos e ia ser diário pro resto da minha vida. Eu falei, você é louco? Tenho 24 anos, ficar tomando remédio uma vida inteira. E aí ele falou, você vai ter que mudar todo o seu estilo de vida, vai fazer atividade, vai tirar o sal e vai se cuidar. E eu fiz isso, meses depois eu estava bem, eu não precisei tomar o remédio, mas ali foi um dos primeiros grandes choques da minha vida de ver que não vale a pena a gente não olhar para nós dentro do processo, né? E depois disso, tudo que eu fui fazendo e que eu fui transformando ali, eu fui construindo pautado nisso que eu falei para vocês. Eu procurava efetivamente dar o meu melhor ali, entregar o meu melhor para as pessoas que estavam, sabendo que nem sempre, e com essa tranquilidade, que nem sempre a gente vai agradar todo mundo, mesmo que a gente queira fazer com o máximo de carinho, que a gente tenha a melhor intenção, ainda assim, lembra que eu falei lá no começo da nossa conversa? Eu sou uma consciência e você que está do outro lado é outro, e por mais que a minha intenção seja a melhor possível, quando bater em você, se bater em alguma coisa que pega aí, você pode não receber tão bem. Se gerar desconforto na sua realidade, você pode não levar tão bem. Então, o que a gente faz? A gente precisa fortalecer quem a gente é. Esse é o grande processo. A gente só fortalece quem a gente é para lidar com todos esses processos da vida. Naquele momento, o choque de realidade de que eu poderia estragar minha vida, a minha saúde foi tão grande que eu me conectei comigo. Deu um alarde que eu falei, eu preciso cuidar de mim. E aí reforçou isso. E olha só que louco, eu passei a produzir mais. Olha que incrível, né? Porque eu achava que eu tinha que me dedicar muito para mostrar o meu trabalho e para ter resultado. Só que eu estava me deixando de lado. Quando eu me valorizei, eu cuidei de mim, eu coloquei limites para todo aquele processo, falei, não dá para ser desse jeito que tá bagunçado, eu passei a ter resultados até melhores do que o que eu tinha antes. E nessa época ainda era a época que eu estava vivendo para promoção. Tudo que eu queria na minha vida era receber minha promoção, minhas promoções, né? E mesmo fazendo essa mudança, o meu objetivo ainda era esse. Foi depois que aconteceu a mudança que eu falei de propósito e tudo mais, que é muito mais já conectado com a parte perto do nascimento do meu filho, do Ramiro, né? Que aí foram uns 3 anos depois disso, tá? E aí eu falei que eu ia explicar pra você. Fez sentido até agora, gente? Tudo isso que eu tô falando, deu pra você entender como identificar os seus valores, como usar os seus valores como uma régua pra pautar suas decisões, como entender o que é o seu propósito nas coisas pequenas da vida e como ressignificar a sua vida com essa informação. Não é para você sair mudando toda a sua vida, não é essa a intenção principal, porque às vezes não dá e às vezes você ainda nem tem tanta clareza de como isso pode acontecer, mas você precisa começar a compreender como você pode dar mais significado para as pequenas coisas da vida. E imagina que se cada coisa que você faz, você começa a dar mais significado, daqui a pouco você já está vivendo o seu propósito, mesmo sem mudar tudo. Porque o que importa mesmo não é tanto o que a gente faz, mas é como a gente faz, o que está por trás daquilo, por que a gente faz aquilo, né? É isso que impacta muito mais.
Quando eu converso com um aluno, e os alunos devem perceber isso, o aluno está aqui, se você tiver ainda, fala, eu não converso com pressa, eu quero realmente estar ali, eu quero poder participar daquilo, eu quero poder acompanhar aquela pessoa, porque para mim isso tem muito valor, isso faz sentido à minha vida, porque isso é o que traz para mim que o que eu estou fazendo está tendo resultado. Quando o aluno me conta e eu posso contribuir para ele, é o que traz para mim de que o que eu faço está tendo resultado. Quando vocês me dão feedback do como foi a aula, como vocês aplicaram. Então assim, fica a tarefa para que você identifique os seus 5 principais valores. Pelo menos o que você sente agora nesse momento. E depois, se você perceber que isso vai mudando, você vai acompanhando ao longo do processo, porque pode mudar. Já tiveram épocas que o valor, por exemplo, de evolução, ele foi deixado de lado um pouquinho, porque eu estava tão conectada com o meu valor família, que eu tive que abrir mão disso, que foi na época que meu filho nasceu. Eu estava tão conectada com aquilo que não tinha tanta importância na minha vida, apesar de ainda ser um valor, o valor é evolução. Eu deixei um pouquinho de lado ali, entendeu? Só que em contrapartida, no momento seguinte ele voltou muito forte. Então, às vezes em momentos da vida, os valores eles têm como que eu vou te explicar? Ele tem ali ele grita mais, determinados valores gritam mais de acordo com a circunstância da nossa vida, isso é normal. E aí eu vou explicar para vocês como que funciona então o Ikigai. Eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir compartilhar aqui, mas para quem tá no grupo do WhatsApp lá, se você não tá, clica no link da bio, entra lá, no resumo tem um quadro explicando isso, tá bom? Mas eu vou falar, anotem que isso vai trazer também para vocês o entendimento de como você identifica o seu Ikigai, que como eu falei lá no início, dentro da cultura japonesa ele significa a razão de ser, que nada mais é do que um propósito maior dentro da existência e é aquilo que você faz na vida, tá bom? Como trabalho, né? Mas assim, é o que você faz de entrega para o mundo. E aí, para você entender, porque eu sei que esse é o maior desafio, né? Nosso maior desafio não é tanto talvez no dia a dia você começar a entender esses propósitos é mais simples. E o propósito profissional, né? Que acho que é mais desafiador. O Ikigai, ele te ajuda muito a descobrir isso. Então, para descobrir o seu Ikigai, você precisa de 4 informações, que são eles. O que você ama fazer. Essa é a primeira. Vamos lá, vou dar um tempo para vocês anotarem. Senão eu vou falar que nem uma matraquinha e vocês não vão conseguir anotar e vai ficar perdida. Então, o que você ama é o seu primeiro Ikigai. O seu primeiro Ikigai não, a primeira informação que você precisa. Depois, o que o mundo necessita do que você sabe fazer, tá bom? Do que você sabe fazer, do que você pode entregar. O que você ama. Ai, Andressa, perdeu um monte da aula, tava tão legal. Olha só, então, o que você ama fazer e o que o mundo necessita, do que você sabe fazer, do que você gosta de fazer. E aí a terceira informação, o que você pode ser pago para fazer. Dentro desse processo, o que você pode ser pago para fazer? E o que você faz bem feito. Porque você pode amar e não saber fazer bem feito. Dá para resolver isso? Dá, aprende a fazer, né? Mas você pode amar e não saber fazer bem feito. Mas você pode amar e saber fazer bem feito, mas o mundo não precisa. E se o mundo não precisa, se a gente não vai entregar nada para o mundo, aquilo não deu sentido ainda. Você precisa... Ai, que linda! Mas eu vou mandar o resumo no grupo, tá? Eu vi que você tá lá, depois você pega o resumo, tem todas as informações aqui. Só não tem as histórias contadas aqui, os corações se abrindo aqui, abrindo o coração nas conversas. Então, se o mundo não necessita, a tendência é que você não consiga, você não vai entregar nada para o mundo, aquilo ainda não vai fazer sentido. Porque você não vai ter a sensação de realização se você não consegue contribuir para o mundo de verdade. E se você não pode ser pago para fazer isso, quando a gente está falando de propósito de vida, chega uma hora que você se sente frustrado porque aquilo não está dando condições para você se manter nesse processo. Então essas 4 informações, elas são muito importantes para que você consiga construir, entender qual que é a sua razão de ser nessa existência, no sentido de que o que você vai fazer, que vai estar conectado com o que você quer, com o que você ama, a sua paixão, a sua missão, e que ainda assim você vai contribuir para o mundo e vai ser remunerado, vai receber alguma coisa por isso. Quando você tem uma coisa que consegue se encaixar em tudo isso, você vive conectado ali, trabalhando com a sua razão de ser.
E é legal porque quando você começa a pensar nisso, você começa a, opa, dá para encaixar aqui então talvez, sabe? Você começa a ver as possibilidades, né? Então você pensa lá, a Natália acho que não tá aqui hoje, mas então ela comentou ontem sobre a loja, né? Que ela quer fazer de roupas para bebê. Poxa, o Ikigai dela não pode estar conectado com isso? Pode. O Instagram dela é voltado para a maternidade. Se ela conseguir encontrar dentro do que ela faz, se ela amar mexer com roupas, com coisas de criança, compartilhar as experiências, que é uma coisa que ela já faz no Instagram dela e tal, ela vai colocar ali a paixão, o que ela ama fazer. E aí o mundo precisa, claro que precisa, as mães não precisam de roupa para os filhos, elas não precisam de conhecimento, de coisas que ela pode compartilhar ali, inspirar outras mães, claro que precisa, com relação à roupa inclusive. E ela pode ser paga para isso? Claro que pode, ela pode vender aquelas roupas, ela pode conseguir, sei lá, patrocínios de lugares, empresas que gostam do trabalho, do que ela faz e remunerá-la por causa disso. E ela sabe fazer bem feito? Se não sabe, ela pode aprender, mas se ela sabe fazer bem feito, isso une tudo. Então não é só porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal aqui que eu quero ajudar a transformar a vida de vocês que encaixa para o Ikigai. Qualquer coisa que efetivamente una essas informações vai trazer a sua razão de ser, né? Desde que você consiga, dentro do que você faz, conectar essas coisas. Só que se uma coisa dessas está faltando, entra um desequilíbrio ali, porque a gente precisa sobreviver, então a gente precisa da remuneração, a gente precisa, o ser humano precisa sentir que ele está contribuindo de alguma forma para esse universo. Você pode achar que não, mas se tirar esse processo ali do que você faz hoje, muito provavelmente você vai perder e vai começar a ficar frustrado. Até a pessoa que trabalha com uma coisa que não gosta tanto e tal, ela fica feliz quando ela consegue atender bem o cliente consegue fazer aquilo que ele precisava dar certo. Até quando você não curte tanto, isso dá uma sensação de realização. Ou quando você contribui para a sua equipe chegar em um determinado ponto, que estava todo mundo no perrengue e tal, e vai todo mundo junto e você consegue, você contribuiu para aquelas pessoas. E isso traz para nós essa sensação de contribuição para o todo. Então, unir essas informações vai trazer para você essa resposta do seu propósito maior ali com relação à profissão. Mas eu acho que a gente vive o tempo todo. Então, se eu tenho uma dica para dar aqui para vocês, que foi o que eu sinto que mais transformou a minha vida, é parar de procurar só um propósito profissional e começar a entender qual que é o seu propósito na vida e tudo aquilo que você faz. Que nem eu falei, os pequenos porquês da vida. E aí, procurar cada vez mais, aí entra no meu valor congruência, então é importante para mim, talvez para você faça um pouco menos de sentido, mas cada vez mais viver conectado com aquilo que te traz realização, felicidade, né? Que realmente você faz sentindo o coração vibrar, sabe? O que na nossa filosofia, nas filosofias antigas, recebe o nome de bhava, que é aquele sentimento que a gente coloca naquilo que a gente faz. Seja estar com um filho num momento ali que você não faz nada, você só sente o cheiro do seu filho, fica abraçado, você fala, nossa, eu não preciso de mais nada nessa vida. Quando você fica, como eu falei, tomando um cafezinho, quando você faz ali o seu estudo e aquilo dá uma sensação de expandir a sua consciência, você fala, nossa, existe tudo isso e eu tô aqui, eu tô aprendendo, sabe? Não importa o que faz sentido para você, o que faz você se sentir dessa forma, mas reconheça isso e permita que isso esteja cada vez mais presente na sua vida. Essa mudança de comportamento impacta na forma como você faz. Uma pessoa que vive conectada com o seu propósito, com seus valores, ela tende a fazer muito mais bem feito. Porque ela não faz por obrigação, ela faz porque ela quer, ela faz porque ela se sente feliz. E aí todo o resto, é claro que é importante, mas acaba sendo uma consequência, né? E aí, tudo isso que eu trouxe até aqui é para trazer para você como que você faz para ter mais assertividade na vida, porque às vezes a gente não sabe muito bem para onde ir. Responder essas perguntas que eu trouxe hoje vai te ajudar a compreender como chegar lá, onde você quer, saber onde você quer chegar e também como. Porque se você começa a se conhecer melhor e saber o que é importante para você, o que te move, o que faz com que você sinta que está entregando algo para as outras pessoas, você consegue escolher com mais clareza, assertividade, lucidez, todas a tomar as suas decisões com todas essas características, né? E
eu acredito que dentro do nosso processo, ontem vocês tiveram um conhecimento que eu entreguei que foi muito valoroso de como a gente funciona, mas dentro do processo de transformação e mudança, ter essas informações com relação a si mesma, conhecer a si mesma é algo que consegue te direcionar para que você comece a transformar a sua vida. Não adianta saber o que acontece se você não sabe o que você quer, se você não sabe quem você é, você vai continuar se sentindo perdida. Por isso que ontem a Di, se ela estiver ainda aí, ela falou assim, putz, mas colocar em prática às vezes é difícil. Por isso, porque se a gente não tiver clareza do que a gente quer, do que nos move e tal, você fica com aquilo um pouco fora, sabe? Você ainda não sabe bem como conduzir esse processo. Então, assim, a gente resumindo essa aula de hoje. Vocês tiraram foto para postar eu depois? Não vai embora, tira a foto, eu vou fazer um sorriso, vai. Ai, que mico, né, gente? Posta e fala se vocês gostaram. Então, Di, legal, que bom que você tá aqui. Porque assim, a ideia desse curso é que cada aula ele vai se complementando para te dar o alicerce que você precisa para produzir as transformações que você precisa, que você quer na sua vida. Então, nem sempre, só com a primeira parte você ia conseguir produzir toda a transformação. Mas você vai ver que hoje você já vai sentir um pouco mais de clareza do que você precisa saber para fazer mais sentido nas coisas que você faz na vida. E amanhã a gente vai chegar com uma próxima aula que vai também impactar muito nisso. Porque muitas vezes a próxima aula é como lidar com as nossas emoções para trazer leveza para as nossas relações. Às vezes a emoção, a cegueira emocional, ela impacta muito na forma como a gente se sente com relação às coisas e atrapalha todo o nosso processo de construção do que a gente quer. Então vocês vão perceber que aula após aula está construído para complementar uma outra e que você possa, no final desses 7 dias, ter ali uma trilha que, se você seguir e você colocar em prática e assim, persistir, porque essa é a parte que eu não vou conseguir de jeito nenhum fazer, que é você colocar aquilo em prática e continuar, porque não é um processo que você começa e para, é o que vai fazer a transformação. E é claro que eu comentei com vocês que depois desse curso vai ter a continuação para quem quiser, que vai ser uma mentoria que eu estou montando para um grupo que só vai ser para mulheres. Então é reservado para mulheres com poucas vagas, porque vai ser a primeira vez que eu vou dar essa mentoria em grupo. Eu sempre dou ela individual, tá? Mas isso é para depois. Agora o que eu digo é, aproveite muito bem esse curso, porque não é brincadeira. É um curso completo que eu tô fazendo ele aqui para vocês e que ele vai sim trazer a trilha certinha, que se você colocar em prática é o que funcionou comigo e é o que eu ajudo e auxilio os meus alunos. Às vezes eles nem sabem, né? Mas eu faço a gestão evolutiva e eu coloco isso lá, todo esse acompanhamento, tudo isso que eu tô falando, eu vou colocando nas aulas, eu vou colocando nas nossas conversas para que ele consiga ali enxergar como perceber o que está empacando o processo dele para que ele consiga construir o que ele quer, para que ela consiga construir o que ela quer e virar essa chave e transformando, né? Tá bem? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu também fiquei muito feliz já tô feliz com essa aula de hoje. Tá dentro do que eu esperava, tá dentro do que eu queria passar para vocês. A gente nunca sabe o que vai rolar, né? Quando a gente chega aqui, como eu sempre digo. Mas eu acho que eu consegui trazer o conteúdo que eu gostaria. E tem só uma coisa, né? Que é muito importante. O nosso futuro, ele não tá... Existem muitas pessoas que falam de destino, né? A gente constrói o nosso destino imediato, distante, com as nossas ações do hoje. E você que ficou aqui comigo todo esse tempo, investindo em você, você já está construindo uma mudança, uma transformação na sua vida. E você precisa pegar isso que você está recebendo e aplicar, porque a mudança efetiva só vai acontecer se você continuar. Eu sei que é difícil, eu sei que por vezes é pesado, a gente tem uma porção de cargas que a vida traz, mas eu falo por experiência própria e por ter acompanhado várias pessoas já ao longo da minha vida, que não tem coisa que faça mais valor, que construa mais valor do que você se conectar com quem você é e viver uma vida que esteja conectada com isso. E isso vai te dar a força que você precisa, vai te dar o conhecimento que você precisa para que você possa construir e realizar as coisas que são difíceis, porque o fácil a gente faz. Nem sempre é fácil, mas assim, aquilo que a gente já está acostumado a gente faz. O difícil é fazer o que a gente olha lá e fala assim, será que eu consigo? O que eu quero te provocar aqui é você fazer aquele que você olha lá longe e fala assim, será que eu consigo? Você consegue. Eu tenho certeza que você consegue e eu quero provocar essa transformação, tá bom? Ai, Sam, que saudade de você, meu! Que delícia!
Então é isso, gente. Amanhã, então, tem a nossa aula às 8h40. Se você não tá no grupo, entra. Eu vou mandar daqui a pouco o resumo, as informações e tudo mais. Se ficar alguma dúvida, eu não tô deixando o grupo aberto para também não sobrecarregar, a galera postando coisa lá, mas eu vou abrir daqui a alguns dias. Mas se tiver dúvida antes disso, me manda no pessoal, tá super aberto, tá bom? Quero conversar mesmo com vocês, quero que isso realmente seja algo que impacte a sua vida, sabe? Essa é a intenção, tá bom? Fica o meu beijo para vocês, obrigada por acompanharem aqui a live e ficarem comigo, isso faz toda a diferença também, para que eu consiga sentir a energia, a vibração de vocês, e por vocês se colocarem aqui o que vocês pensam, o que vocês acham, trazer ali sempre alguma coisinha que contribui para o todo. A gente vai aos poucos criando um grupo também que se fortalece, uma com o exemplo da outra, com a força da outra aqui, a gente consegue chegar mais longe, eu acredito muito nisso, bom? Um beijão para vocês, uma boa noite, até amanhã!